Olá, bom dia! Vamos estudar língua portuguesa. Nós estamos explorando o conteúdo sobre conjunções. Você ainda lembra o que são conjunções? As conjunções são aquelas palavras que têm a função de unir duas orações em uma frase. Nós podemos estar relembrando que oração é uma parte da frase, né? Ou a frase toda, ela pode ter apenas uma oração ou mais de uma, desde que essa parte da frase ela esteja fazendo referência a um verbo. Então, se tem mais de um verbo na frase e tem termos referentes específicos a cada verbo, quer dizer que cada expressão dessa é uma oração. E para elas serem interligadas, para elas serem unidas uma frase à outra, ela precisa de uma palavrinha que faz essa união. E é aí que entra a nossa conjunção. Essa conjunção, ela pode dar ideia, dar sentido de soma, né? Quando você vai fazer alguma coisa e mais outra. É a conjunção de soma, ela dá essa ideia de somatória, tá? Temos também a conjunção de oposição. Qual é a conjunção de oposição? É aquela que você vai, em uma oração, vai contrariar a outra, tá? Você vai falar algo, depois da conjunção você vai falar o oposto, né? Uma vai estar contrariando a outra. E temos também a conjunção de condição. Essa conjunção de condição é quando uma ação só pode ser realizada em função de outra. Só vai acontecer alguma coisa caso outra não ocorra, tá? Então, nós vimos isso na aula passada. Vamos dar uma relembrada hoje nesse conteúdo a partir das atividades. Hoje nós vamos realizar atividades do livro de atividades e também do livro didático. Abra seu livro de atividades aí na página 7, tá? Na página 7 sobre conjunções. Vamos iniciando aí pela questão número 7. Releia este trecho. O trecho diz assim: houve um tempo em que a gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita e que queria ser útil para a humanidade. Esse é uma parte do texto que nós lemos na aula anterior, que fala sobre a história da lenda da gralha azul, a plantadora de araucárias. Então, foi retirado essa parte do texto para nós realizarmos essas atividades. Nós vamos observar as orações. Temos aí as orações. A primeira, a gralha azul era apenas uma gralha comum, de cor parda, muito bonita. E temos a outra oração que diz assim, que queria ser útil para a humanidade. Aí você vai me responder. Observa a frase completa. Ele está te dando a frase completa e está te dando também cada oração da frase. Essas duas orações, elas são ligadas, elas são unidas por que palavrinha? Você vai observar aí e vai responder a questão da letra A. Na letra B, você vai marcar com um X. Se essa palavrinha, essa conjunção, ela dá sentido que estabelece entre as orações, o sentido de soma, um sentido de oposição ou um sentido de condição. E depois disso vamos passar para a questão número 8. A questão número 8 ela vai nos trazer uma outra frase também do texto sobre a gralha azul, que diz assim: a gralha azul queria ser útil para a humanidade, mas não sabia como. Que palavra une as duas orações que formam essa frase? Agora o desafio é com você. Você vai ter que conseguir interpretar quais são as duas orações e ver qual é a palavrinha que vai estar unindo as duas, ou seja, qual é a conjunção presente nessa frase. Depois de você responder essa questão da letra A, você vai para a letra B, onde você vai marcar qual é o sentido que essa palavra estabelece entre as orações. Se é um sentido de soma, se é um sentido de oposição ou se é um sentido de condição. E enfim, vamos para a questão da letra C, onde você vai reescrever essa frase, a gralha azul queria ser útil para a humanidade, mas não sabia bem como. Você vai reescrever
usando uma palavra, trocando essa palavra por outra palavra do quadro. As palavras são contudo e também. Preste atenção no detalhe, você vai reescrever essa frase usando uma das palavras do quadro. Você vai estar reescrevendo sem permitir que o sentido da frase mude, tá? Uma única palavra, ela pode sim mudar o sentido da frase. Então, você tem que ter muito cuidado para não mudar o sentido da frase, ok? Você vai apenas substituir a conjunção por uma outra que tenha o mesmo sentido, tá bom? Agora, quando você terminar de fazer essa atividade, você vai pegar o livro didático e nós vamos fazer uma brincadeira, vamos dar uma descontraída. Você vai estar pegando o livro didático para nós realizarmos as atividades da página 20 e lá o início da página 21 apenas, tá? Na página 21 nós temos o finalzinho da atividade da página 20 e já em seguida inicia a sessão Palavras de Cá para Lá. Sendo que essa sessão nós vamos fazer só na próxima aula, tá? Porque já entra em outro conteúdo. Então vamos lá. Na página 20 nós vamos brincar, nós vamos descontrair um pouco, tá? Para dar uma relaxada. Então quem aí nunca brincou de caça-palavras? Com certeza você já brincou, né? É bem interessante. E a nossa atividade de hoje, aí na página 20, ela traz uma imagem de um caça-palavras e, curiosamente, tem umas imagens ao lado desse caça-palavras que são alguns animais. Dê uma olhadinha e veja o que você acha de comum, o que eles têm de comum entre si. Observou? Vamos lá ler o enunciado para saber o que eles têm em comum? Vamos lá. Durante o período noturno, muitos bichos eles transitam de um lado para o outro em diversos ambientes. Fazem barulhos, alimentam-se e se reproduzem. Você vai na caça-palavras localizar o nome de alguns desses animais, tá bom? Vou dar uma dica para você. Tem 8 nomezinhos aí. 8 animais que têm hábitos noturnos. Confesso para vocês que tem animais que eu achava que não tinham hábitos noturnos, mas estão aí. Então você vai observar as imagens, que você já tem umas dicas aí, né, de possibilidades. E aí você vai para o caça-palavras e encontrar esses 8 nomes. Na página 21 tem um pontinho que está dizendo assim: transcreva o nome dos animais encontrados no caça-palavra. Então você vai, todos os nomes que você encontra lá na página 20, você já vai para a página 21 lá no pontinho e escreve, tá bom? Mas para finalizar, nós vamos fazer aqui a leitura de umas informações, umas curiosidades legais que estão falando sobre os animais de hábitos noturnos, tá? Aí no finalzinho da página 20. Vamos à leitura sobre as curiosidades, algumas informações sobre os animais de hábitos noturnos. Acompanhe a leitura comigo. Animais de hábitos noturnos são espécies de animais que possuem vida ativa durante a noite e dormem durante o dia. Esses animais eles costumam caçar, reproduzir e se deslocar durante a noite. O hábito de vida noturno ocorre em função de necessidades fisiológicas, alimentares ou reprodutivas. Algumas espécies, por exemplo, eles possuem hábitos noturnos como uma estratégia para não serem pegas por predadores de hábitos diurnos. Então é uma forma que eles têm de não passar por esse confronto. Então, os seus predadores, eles têm hábitos diurnos, então eles preferem sair à noite para diminuir esse risco, né? E aí eles se reproduzem, eles têm uma facilidade maior, né, de se deslocar tranquilamente, sem perigo, no horário da noite. Embora muitas espécies noturnas possuam hábitos noturnos, elas também conseguem se manter ativas durante o dia, tá? Nem todos os animais, temos alguns animais que eles só saem à noite, né? É o único momento que eles conseguem realmente ter uma vida ativa. Mas alguns deles conseguem estar se locomovendo tanto durante o dia quanto durante a noite,
tá? Ou eles conseguem se manter, né, também durante o dia, ou eles realizam algumas poucas atividades durante o dia, mas o seu momento principal de realizar atividades é no momento noturno. E eles têm em comum umas principais características que dizem assim: o sistema visual deles, auditivo e também a orientação são adaptados para o escuro, né? Eles têm uma visão melhor, uma audição melhor durante o período noturno, durante o período em que está escuro. Então eles conseguem estar mais à vontade. Assim como também o metabolismo deles é mais ativo no período da noite, que é o período em que está escuro. E temos também uma terceira informação que nos fala que eles têm necessidades, em algumas espécies, de conservar a água no seu corpo. Então eles precisam evitar um momento de calor. Você sabia de todas essas curiosidades? Eu confesso que eu não sabia de todas, algumas eu já tinha informação. Mas esse momento é só para um momento de descontração, para você realizar umas atividades, mas você pode também aproveitar e dar uma lida nesse texto com atenção e tentar fazer a identificação de algumas conjunções. Posso fazer esse desafio para você? Faz o seguinte, você vai agora ler de novo todas essas curiosidades sobre os animais de hábitos noturnos e onde você identificar uma conjunção, independente de qual seja a sua formação, você vai colorir, ou circula de lápis, faz alguma menção para você perceber que ali tem uma conjunção, tá bom? Vou te fazer esse desafio, você realiza essa atividade e lá na sala virtual a gente vai ver se você conseguiu identificar, tá bom? Então vamos lá, fazer as atividades o máximo que você conseguir, deixa o restinho as dúvidas ou alguma argumentação, alguma pergunta para fazer lá na sala virtual. E também não esqueçam de realizar as trilhas e reforçar o nosso conteúdo lá com os vídeos do Guia de Estudo.